Algumas histórias não são escritas em séculos, mas em dias. Não duram décadas, mas brilham como estrelas fugazes que iluminam toda uma geração. Entre essas histórias, está a de um adolescente italiano que viveu apenas 15 anos, mas deixou um testemunho tão forte que hoje é considerado por muitos um profeta da era digital. Seu nome, Carlo Acutis. Nascido em Londres, em 3 de maio de 1991, e criado em Milão, Carlo cresceu em meio à vida comum de qualquer jovem de sua época. Gostava de videogames, de futebol, de passeios com amigos, usava jeans, tênis de marca, mochilas coloridas, ria com facilidade, mas havia nele algo que escapava à lógica, uma sede espiritual profunda, quase inata. Sua mãe, Antônia Salzano, mais tarde contaria que não era uma mulher religiosa quando Carlo nasceu. Antônia vinha de uma família católica tradicional, mas havia se afastado da fé durante a juventude. Seu marido, Andrea Acutis, também não era praticante. A família vivia uma vida confortável em Milão. Andrea trabalhava no mercado financeiro e eles pertenciam à alta sociedade milanesa. Mas o menino Carlo, ainda pequeno, insistia em visitar igrejas, rezar diante do Santíssimo, falar de Deus com naturalidade. Era como se ele tivesse nascido já com a alma voltada para o divino. Aos 3 anos, quando a família passava por uma igreja, Carlo parava e dizia: "Quero entrar para cumprimentar Jesus." Foi ele quem levou a própria mãe a reencontrar a fé. Havia algo místico em sua infância. Beata, a babá polaca que cuidava de Carlo, era profundamente religiosa e começou a contar histórias de santos para o menino. Mas Carlo não apenas ouvia, ele fazia perguntas profundas que deixavam os adultos surpresos. "Por que Jesus sofreu tanto por nós?" perguntava aos 4 anos. "Se Deus nos ama, por que existe o sofrimento?" Com apenas 7 anos, Carlo recebeu a primeira comunhão, uma experiência que ele mesmo descreveu como o dia mais belo da minha vida. Não era uma etapa comum, mas um divisor de águas. A partir daquele momento, segundo relatos da família, Carlo mudou completamente. Desde aquele dia, ele decidiu nunca mais faltar à missa diária. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, passava na igreja de Santa Maria delle Grazie, próxima à sua casa. Passava horas em adoração diante da Eucaristia, muitas vezes permanecendo em silêncio absoluto, com os olhos fixos no sacrário. Repetia uma frase que se tornaria a marca de sua vida: "A Eucaristia é a minha estrada para o céu." Para Carlo, a comunhão não era apenas um ritual, mas um encontro real, concreto, com Jesus Cristo. Ele dizia à mãe: "Mama, quando recebo a comunhão, sinto que Jesus está realmente dentro de mim." Mas Carlo não se distanciava da vida de adolescente. Gostava de Pokémon, jogava PlayStation, adorava programar no computador, assistia aos filmes da Marvel, torcia pelo Milan, tinha uma paixão especial por cães. A família tinha 2 Golden Retrievers, Chiara e Briciola, que Carlo adorava. O que o diferenciava era a forma como lidava com tudo isso. Para ele, cada ferramenta, cada instante, era uma chance de se aproximar de Deus. Quando jogava videogame, estabelecia limites para si mesmo. Quando assistia TV, escolhia programas que não ferissem sua consciência. Ele dizia: "Todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias." Essa frase ecoa como um alerta para a sociedade contemporânea, onde tantos jovens buscam imitar padrões vazios, perdendo sua autenticidade. Carlo via nas redes sociais e na cultura digital tanto um perigo quanto uma oportunidade. "A internet é como uma faca", costumava dizer. "Pode cortar o pão ou ferir alguém. Depende de como você usa." Na adolescência, Carlo desenvolveu uma paixão pela informática. Autodidata, aprendeu programação, edição de vídeo e design gráfico. Aos 11 anos, já criava sites e dominava softwares complexos. Poderia ter usado esses talentos para fama ou diversão, mas escolheu algo diferente. Tudo começou quando Carlo descobriu, em um livro, a história de um milagre eucarístico ocorrido em Lanciano, na Itália, no século VIII. Um monge duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia, e durante a missa, a hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue.
As relíquias ainda hoje podem ser vistas na igreja de São Francesco. Carlo ficou fascinado. Começou a pesquisar outros casos similares e descobriu que existiam centenas de milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao longo da história. Foi então que teve uma ideia: criar um site que reunisse todos esses milagres, documentados com fotos, relatos e evidências científicas. Ele pesquisava relatos antigos, reunia documentos, digitalizava fotos, montava descrições em várias línguas: italiano, inglês, francês, espanhol e português. Trabalhava horas depois da escola, consultava sacerdotes, especialistas em história da igreja e até mesmo laboratórios que haviam analisado as relíquias. Seu objetivo era simples e ousado: mostrar ao mundo que Deus continua presente, misteriosamente no coração da igreja. Quero que as pessoas vejam que os milagres não acontecem apenas nos tempos bíblicos, dizia. Deus continua agindo hoje. O projeto de Carlo se tornou revolucionário. Ele não apenas catalogou mais de 150 milagres eucarísticos, como criou um sistema de navegação intuitivo, com mapas interativos, mostrando onde cada milagre havia ocorrido. Incluiu análises científicas, depoimentos de testemunhas e até mesmo vídeos explicativos que ele mesmo produzia. Esse projeto, iniciado por um adolescente, se tornou uma exposição internacional que já percorreu dezenas de países, tocando milhares de pessoas. O Vaticano reconheceu oficialmente o trabalho, e a exposição foi apresentada em 5 continentes. Era como se Carlo tivesse compreendido, antes de todos, que a internet seria o campo missionário do futuro. Ele dizia que a rede estava cheia de armadilhas, mas também poderia ser usada para o bem. Enquanto muitos perdiam tempo em distrações, Carlo insistia: o desperdício de tempo é a maior tristeza do homem. Carlo também criou outros sites sobre aparições marianas e sobre santos. Seu sonho era se tornar um programador profissional para usar a tecnologia a serviço de Deus. Chegou a ser aceito na Universidade Bocconi, em Milão, para estudar engenharia da computação. Apesar da inteligência brilhante e da fé intensa, Carlo vivia de forma simples. Caminhava pelas ruas de Milão ajudando moradores de rua, distribuía alimentos, conversava com imigrantes e pessoas solitárias. Guardava parte de sua mesada para comprar sacos de dormir para quem não tinha onde passar as noites frias. Mas sua caridade ia além do material. Carlo tinha um dom especial para detectar quando alguém estava sofrendo. Na escola, sempre se aproximava dos colegas mais tímidos ou rejeitados. Defendia quem era vítima de bullying, mesmo quando isso lhe custava popularidade. Uma vez, vendo um colega sendo humilhado por outros estudantes, Carlo se colocou entre eles e disse: "Se vocês querem bater em alguém, batam em mim." O bullying parou imediatamente. Outro episódio marcante aconteceu quando Carlo viu um mendigo sendo expulso de uma loja. Ele entrou, comprou comida para o homem e disse ao comerciante: "Este senhor também é filho de Deus." Era também muito querido entre os colegas. Não zombava, não humilhava, não buscava ser o centro das atenções. Mas quando alguém precisava, lá estava ele. Professores e amigos o descrevem como um jovem alegre, puro e ao mesmo tempo maduro, que irradiava paz. Para Carlo, não havia caminho para Jesus que não passasse por Maria. Sua devoção à Virgem era profunda e constante. Rezava o rosário todos os dias, geralmente depois da missa matinal. Dizia: "O rosário é a escada mais curta para o céu." Tinha uma ligação especial com Nossa Senhora de Fátima. Visitou o santuário português várias vezes e ficava horas em oração diante da imagem. Carlo também nutria grande devoção por Nossa Senhora de Guadalupe e sonhava em visitar o México. Em seu quarto, havia dezenas de imagens marianas de todas as partes do mundo. Ele pesquisava sobre cada aparição, conhecia as mensagens de cor e organizava retiros para jovens sobre as aparições marianas. "Maria é nossa mãe", dizia. "Ela nos leva sempre a Jesus." Mas a vida de Carlo seria breve. No início de outubro de 2006, aos 15 anos, começou a sentir fortes dores de cabeça e cansaço extremo. A princípio, os pais pensaram que fosse estresse dos estudos, mas os sintomas se agravaram rapidamente. O diagnóstico veio rápido e brutal: leucemia mieloide aguda,
uma forma fulminante da doença. Os médicos do Hospital San Gerardo de Monza foram diretos. Carlo tinha poucos dias de vida. Para qualquer adolescente seria um golpe devastador. Mas Carlo enfrentou a doença com serenidade impressionante. Disse à mãe: "Eu não tenho medo. Minha vida foi vivida bem porque sempre estive unido a Jesus. A morte não é o fim, é apenas o início da verdadeira vida." No hospital, ofereceu seus sofrimentos pelo Papa Bento XVI e pela Igreja. Pediu que ninguém chorasse por ele, pois iria direto ao céu sem passar pelo purgatório. Continuava rezando o rosário mesmo com as mãos trêmulas pela quimioterapia. Nos últimos dias, Carlo teve visões que descreveu à família. Dizia ver anjos e santos ao seu lado. Numa dessas ocasiões murmurou: "Vejo uma luz muito bonita." Quando a mãe perguntou o que era, ele respondeu: "É a Virgem Maria que vem me buscar." No dia 12 de outubro de 2006, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Carlo faleceu. Muitos viram nisso um sinal profético. O jovem que tanto amava a Eucaristia partiu no dia da Virgem que une milhões de devotos. Suas últimas palavras foram: "Estou feliz porque vou morrer. Vou para Jesus." Morreu serenamente, em paz, cercado pela família. Tinha apenas 15 anos, 5 meses e 9 dias. O funeral foi impressionante. Centenas de jovens, colegas de escola, professores, pessoas que haviam sido tocadas por sua bondade, se despediram do santo de jeans e tênis. Mesmo na morte, Carlo continuava evangelizando. A morte de Carlo não encerrou sua história. Pelo contrário, foi o início de uma onda de graças e prodígios. Muitos começaram a rezar pedindo sua intercessão e relataram curas, conversões e experiências espirituais. O primeiro caso extraordinário aconteceu ainda durante o funeral. Uma senhora que sofria de câncer terminal tocou o caixão de Carlo e, semanas depois, os médicos constataram que o tumor havia desaparecido completamente, sem explicação científica. Mas o milagre que abriu oficialmente o caminho para sua beatificação aconteceu em Campo Grande, no Brasil. Matheus Viana, um menino de 6 anos, sofria de uma malformação rara no pâncreas chamada pâncreas anular, que impedia a passagem dos alimentos. A criança estava desenganada pelos médicos. A família de Matheus ouviu falar de Carlo Acutis, através de um padre brasileiro que havia conhecido sua história na Itália. Começaram a rezar uma novena pedindo a intercessão do jovem beato. No 9º dia, tocaram uma pequena relíquia de Carlo na barriga do menino. No dia seguinte, Matheus acordou pedindo comida, coisa que não fazia há meses. Os exames médicos mostraram que a malformação havia desaparecido completamente. Os médicos declararam o caso cientificamente inexplicável. O Vaticano reconheceu oficialmente o milagre em 2019. Além do milagre reconhecido, existem centenas de relatos de graças atribuídas à intercessão de Carlo Acutis. Em Assis, onde está sepultado, chegam diariamente cartas de pessoas do mundo inteiro relatando curas, conversões e experiências espirituais. Uma jovem brasileira relatou ter sido curada de depressão severa após sonhar com Carlo. Um casal italiano, à beira do divórcio, disse ter se reconciliado depois de visitar o túmulo do beato. Pais de adolescentes viciados em drogas afirmam ter obtido a recuperação dos filhos através de suas orações. Há também relatos de aparições. Várias pessoas, especialmente jovens, dizem ter visto Carlo em sonhos ou visões, sempre com uma mensagem de esperança e fé. Esses testemunhos não são reconhecidos oficialmente pela Igreja, mas demonstram o impacto espiritual do jovem beato. Em 10 de outubro de 2020, na Basílica de São Francisco, em Assis, Carlo Acutis foi declarado beato pelo cardeal Agostino Vallini, representante do Papa Francisco. A cerimônia foi histórica. Pela primeira vez na história da Igreja, um jovem da era digital era elevado aos altares. Durante a cerimônia, o corpo de Carlo foi exposto em um relicário de vidro, e a imagem impressionou o mundo. Calça jeans Nike, tênis da mesma marca, moletom azul. Um santo vestido como qualquer jovem da atualidade. O Papa Francisco disse que Carlo soube usar bem as novas tecnologias de comunicação para transmitir valores e beleza. A beatificação aconteceu em plena pandemia, mas milhares de jovens acompanharam pela internet, algo que certamente agradaria a Carlo, o primeiro beato da era digital.
Para muitos teólogos e especialistas em santidade, Carlo representa o início de uma nova era na Igreja. Um santo digital, que mostra que a internet pode ser espaço de evangelização e santificação. Um jovem que lembra à sua geração que a santidade não está em abandonar o mundo, mas em viver nele com autenticidade. Sua mensagem ressoa especialmente numa época de influenciadores digitais que vendem ilusões e estilos de vida artificiais. Carlo se tornou um influenciador do eterno, alguém que usou as redes sociais para aproximar as pessoas de Deus. Carlo também costumava afirmar que a tristeza é olhar para si mesmo e a felicidade é olhar para Deus. Palavras simples, mas que soam como chave para um mundo mergulhado em narcisismo digital e crises de identidade. Hoje, seu túmulo no Santuário do Despojamento, em Assis, é destino de milhares de peregrinos. Jovens, idosos, famílias inteiras viajam de todos os continentes para rezar diante de seu corpo e pedir sua intercessão. Muitos dizem sentir uma paz inexplicável naquele lugar sagrado. A casa onde Carlo morou em Milão se tornou um centro de peregrinação. Seu quarto foi preservado exatamente como estava: computador, livros de programação, imagens de santos, rosários. A família transformou o local em um pequeno museu da santidade digital. Suas frases se espalharam pelo mundo através das redes sociais. Uma ironia providencial para quem tanto amava a internet. Milhões de jovens compartilham seus pensamentos, suas fotos, sua história. Carlo continua evangelizando através dos mesmos meios que usou em vida. Carlo continua a falar aos corações de uma geração perdida entre o virtual e o real. Em meio a influenciadores digitais que vendem felicidade artificial, ele oferece a alegria verdadeira de quem encontrou Deus. Sua vida questiona nossos valores. Quanto tempo passamos nas redes sociais? Para que usamos a tecnologia? O que realmente importa na vida? Como podemos ser autênticos num mundo de aparências? Ele morreu jovem, mas deixou uma marca eterna. Em sua breve vida, mostrou que é possível viver santamente sem abandonar a juventude, sem deixar de ser quem se é. Um adolescente que usava jeans e jogava videogame, mas que já tinha o coração no céu. E talvez, justamente por isso, sua vida envolva tanto mistério. Seria Carlo um prenúncio de uma nova geração de santos digitais? Teria sua partida no dia de Nossa Senhora Aparecida um significado oculto, ligando-o de forma especial ao Brasil, onde aconteceu seu primeiro milagre oficial? O que sabemos é que seu testemunho continua a desafiar o mundo. Em meio a tantas distrações e superficialidades, Carlo nos convida a olhar para o essencial. E assim, sua frase mais famosa ressoa como um chamado para todos nós. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Um jovem de 15 anos nos ensina que a santidade não tem idade, que a tecnologia pode ser instrumento de evangelização e que cada um de nós pode ser um influenciador de Deus. Esse foi mais um episódio de Rotas Sagradas. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você acredita que Carlo Acutis já é um santo para a juventude digital? Qual aspecto da vida dele mais te impressionou? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para seguir conosco nessa jornada pelos lugares e vidas mais misteriosas e sagradas do nosso planeta. Até a próxima Rota Sagrada!